estudantes do primeiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, folhas coloridas, mas não precisa ser folhas inteiras, pode ser somente os retalhos. Lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, tesoura, cola, palito de sorvete, cartolina. Mas se você não tiver cartolina, você pode usar outro tipo de papel. No meu caso, eu vou usar aqui papel cartão, papel carmim, papelão ou até um pedaço de uma caixa bem grande, certo? E massa de modelar. Eu vou dar um tempo para você pegar esse material e deixar bem pertinho de você. Vamos lá, vamos falar da aula passada, que nós tivemos como tema Direitos e Responsabilidade no Trânsito. Hoje nós vamos continuar com esse tema, mas antes vamos recordar tudo que nós aprendemos? E a Vivi nos trouxe o significado de trânsito. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.
Ou seja, o trânsito significa se locomover de um lugar para outro. Pode ser a pé ou com diferentes modos de locomoção terrestre, certo? E no trânsito que nós temos o direito de ir e vir. Também aprendemos sobre os elementos do trânsito, que são o ser humano, o veículo e a via, os quais devem interagir de maneira adequada entre si. Quando isso não acontece, pode causar um acidente. Os elementos do trânsito humanos são consideradas pessoas que são usuários do trânsito, como os pedestres, os passageiros, os condutores e os agentes de trânsito. Essas pessoas utilizam o trânsito para irem de um lugar para o outro, para transportar diferentes coisas e até mesmo para trabalhar. Os elementos do trânsito veículos, eles podem ser automotores, elétricos, com propulsão humana e com tração animal. Os elementos do trânsito, a via. Na via existem regras de circulação que devem ser conhecidas e respeitadas, independentemente se as vias estão pavimentadas ou não, certo? E a Vivi veio lembrar que conhecemos algumas regras de trânsito para os pedestres, os motoristas, os passageiros e os ciclistas. Então, tudo isso nós vimos na aula passada. E como eu falei, nós vamos continuar com esse tema. E nós estamos na aula 33. Então, pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 33, História, Direitos e Responsabilidades no Trânsito. Eu vou aguardar você fazer.
trânsito. Olhe lá o que a Vivi veio nos ensinar. Semáforo, também conhecido como sinal, sinaleira, farol ou sinal luminoso, é um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes cidades em quase todo o mundo. Utiliza uma linguagem simples e, por isso, de fácil assimilação. É composto geralmente por luzes coloridas. O controle por semáforo permite alternar o direito de passagem de veículos e pedestres. Então, aqui em Curitiba, nós usamos mais o nome semáforo. Ele serve para auxiliar os motoristas, os pedestres a se locomoverem com cuidado nas vias de circulação das cidades. Vamos fazer uma atividade? Você sabe quais são as cores do semáforo e o significado delas para os motoristas? Vamos descobrir? Aposto que o semáforo você já viu aí pela cidade. Então agora eu quero saber quais são as cores e o que significa cada uma. A primeira cor, você sabe qual é? Se você falou vermelha, acertou. E o que significa? Será que é siga? Pare ou atenção. Pensa que esse semáforo é para os motoristas. Se você falou pare, acertou. E no meio ali, qual é a cor? Se você falou amarelo, acertou. E você sabe o que significa para o motorista? Atenção! E a última cor ali, qual é? O verde. E o que significa para o motorista? Siga. Guardou isso aí na memória? E existe também o semáforo para pedestres. Nesse tem um bonequinho que representa um pedestre. Até na imagem ali tem um de máscara, lembrando do cuidado que devemos ter com o coronavírus. E tem duas cores. Vamos ver o significado de cada uma? A primeira ali é o bonequinho vermelho. E se você perceber, o bonequinho está parado. Então o significado, pare. A segunda, o bonequinho está andando. O significado, siga. E olhe lá o que a Vivi veio nos ensinar. As placas de trânsito são, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens com símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito. Então vamos falar das placas de trânsito. Elas têm como objetivo de manter o fluxo do trânsito em ordem e em segurança. Elas são encontradas suspensas ou na lateral da via e transmitem mensagens ao condutor, ao motorista, ao piloto e até para o pedestre, através de legendas e símbolos que foram legalmente instituídos. E olhe lá, existem placas de regulamentação. Estas são de fundo branco e bordas vermelhas. E elas têm por finalidade informar sobre proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. São as placas mais utilizadas. Vamos conhecer algumas bem importantes? Então, essas placas podem indicar algo que pode ser permitido, como essa primeira aqui, permitido estacionar. Vamos ver outra? Proibido de fazer algo. Tem uma faixa diagonal como proibido estacionar, que é essa que está aqui na imagem, certo? Ou essa daqui, que é extremamente proibido. Não pode nem estacionar e nem parar. Tem esse X aqui. No caso, essa, proibido estacionar e parar. E essa outra aqui? E essa outra? Você percebeu uma coisa?
Essas duas têm um formato diferente. Essa daqui é a placa de pare. E é interessante, porque ela permite o condutor reconhecer ela até de costas. A mesma coisa a placa do dê a preferência. Ela é um triângulo, se você ver ela de costas, você vai reconhecer, tá? Então essas placas são diferentes para chamar a atenção do motorista e dos pedestres também. Existem também as placas de advertência, que indicam aos condutores os perigos que não lhes sejam perceptíveis. Sua mensagem tem caráter de recomendação. Elas são de forma quadrada, meio de lado. Até eu acho que ela parece uma pipa. E são amarelas, certo? Tem apenas uma que é mais escura ali, que é homens trabalhando. E também existem as placas de indicação. São placas que existem para indicar. Indicar ao motorista, ao condutor, destinos, lugares, percursos, distâncias e alguns serviços que encontramos nas vias, certo? E elas são azuis, verdes e brancas. E olha a ideia da Vivi. Vamos brincar de jogo da memória das placas de trânsito? Lembra como que joga esse jogo? O jogo da memória tem como objetivo memorizar as imagens numa sequência de cartas dispostas e tem que formar o par. Lembraram? Então eu vou colocar as imagens das placas de trânsito e você tem que memorizar os pares. Mas além disso, eu quero que vocês também pensem se é uma placa de advertência, de regulamentação ou de indicação, certo? Posso colocar? Estão aí preparados? Então eu vou dar um tempo para vocês memorizarem os pares. Então conseguiu memorizar e conseguiu também lembrar se são placas de regulamentação, advertência ou indicação? Tem isso também nesse jogo, certo? Vamos lá? A primeira. Que tipo de placa é essa? Se você falou placa de regulamentação, acertou! E você sabe o que significa essa placa? Essa eu falei já na aula, né? Pare. E onde está o par dela? Vamos ver se você fez um ponto. E daí, conseguiu acertar? Já fez um ponto. Vamos para outra? E essa daqui? Essa aposto que você já viu quando está perto da escola, né? E que tipo de placa que ela é? Se você falou que é uma placa de advertência, acertou!
E você sabe o que ela significa? Eu já dei uma pista. Fica próximo à escola. Essa placa significa passagem sinalizada de escolares. E você sabe onde está o par dela? E daí, acertou? Se acertou, beleza, mais um ponto. A outra. E essa daqui, que tipo de placa que ela é? Se você falou que é uma placa de regulamentação, acertou. Lembra até que a professora falou da linha diagonal. Essa aqui tá falando que é proibido. E é proibido o quê? Estacionar. E onde está a outra? Fez mais um ponto aí? Vamos para a próxima. E essa daqui? Que tipo de placa que ela é? Se você pensou aí, placa de advertência, acertou. E você sabe o que ela significa? Significa que vai ter uma lombada. E onde está o par? E como está a tua pontuação aí? Está acertando tudo? É assim que eu gosto. E essa outra aqui? Essa placa é uma placa de... Se você falou indicação, acertou. E esse sinalzinho ali? Até estudamos nas aulas anteriores dos ícones de localização. Esse dali até aparece. Você sabe o que significa? Significa que vai ter um hospital. E já tem aqui o par. Acertou? Beleza. Agora só tem mais um. E essa outra ali? Uma cor diferente, verde, está escrito veículos de carga esquerda, veículos leves direita, estacionamento visitantes. Que tipo de placa é essa? Como eu li, está falando alguns comandos, né? É uma placa de indicação com informações sobre onde deve transitar cada veículo. E daí, conseguiu fazer mais um par? Quantos pontos você fez aí? Espero que tenha acertado tudo. E a Vivi veio nos falar algo bem importante. O Código de Trânsito Brasileiro diz que o pedestre tem a preferência da travessia da rua quando estiver sobre a faixa de segurança. Por outro lado, em locais com sinaleiros, o pedestre deve respeitar a sinalização. E agora nós vamos aprender um pouco mais sobre o trânsito e o pedestre. Nós vamos assistir um vídeo que foi produzido pelo Detran do Paraná, chamado Perigosamente do Trânsito Pedestres, que vai explicar um pouquinho disso que a Vivi falou. Vamos lá? Perigosamente no trânsito. É você só pensando em você ao atravessar a rua. Ai, que lindo tudo! Vamos fazer uma selfie lá. Corre que dá tempo! Atravessa aqui! 1, 2, vai! Agora deu! Vem pela faixa. Perigosamente no trânsito. Não seja assim. Ao atravessar, leve só o melhor de você. E daí, gostaram do vídeo? Ele veio nos mostrar algo bem importante. Tentar sempre atravessar na faixa de pedestre ou utilizar as passarelas. Porém, quando não houver faixa de pedestre ou passarela, o que tem que fazer? Olhar dos dois lados e atravessar em linha reta, andando. Por que, professora? Por que atravessar em linha reta? Você atravessando em linha reta, você vai ficar menos tempo no meio da rua, certo? E lembra o que eu falei na outra aula, nada de correr. Você pode tropeçar, cair e o acidente vai ser bem maior. E a Vivi tem outro recadinho. Atender o celular oferece risco de acidente. Até mesmo funções que não exigem foco visual, como ligações, são perigosas. Ao conversar com alguém pela viva voz ou com fones de ouvido, você não perde apenas a noção auditiva,
como também desvia a atenção do trânsito para o assunto da conversa. Então esse recado é bem importante. Então você pode aí falar para a mãe, para o pai, para o responsável. Trânsito e celular não combinam. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto assistindo outro vídeo do Detran Paraná, que se chama Perigosamente no Trânsito Celular. Vamos ver? Perigosamente no trânsito. É você só pensando em você quando dirige ao celular. Joelma atende seus fãs. Precisamos estar atendendo essa ligação. Não deixe eles esperando. Em instantes, vão estar desistindo de você. Era engano. Perigosamente no trânsito. Não seja assim. Ao dirigir, leve só o melhor de você. Então, gostou do vídeo? Nós vemos, que o celular no trânsito é uma prática ilegal, perigosa e traz risco a todos, podendo causar graves acidentes. E a Vivi tem mais um recadinho. A pressa é a grande inimiga do trânsito. Por isso, não exceda o limite de velocidade. Não costure entre os carros. Fique atento à sinalização e evite passar no sinal amarelo. Trânsito e pressa são outras atitudes que não combinam. Costurar é ficar passando entre os veículos. Eu vejo isso acontecer principalmente com motociclistas e ciclistas. Mas pensando bem, já vi com carros, com caminhões e até pessoas. Essa atitude também não é legal e pode causar acidentes. E agora nós vamos ver 2 vídeos sobre o tema pressa. O primeiro vem falar dos motoboys, que são os pilotos de motos que trabalham com entrega. E na sequência, um vídeo sobre a pressa no trânsito. Vamos ver? Perigosamente no trânsito. É você só pensando em você sobre 2 rodas. Quer chegar logo? Faz assim, ó. Costura, costura. Isso, ligeiro. Ih, errou o ponto. Perigosamente no trânsito. Não seja assim. Na moto, leve só o melhor de você. Perigosamente no trânsito. É você só pensando em você quando está com pressa. Ándale, que tienes um encontro. Acelera pra pole position, que a Bia tá esperando. Alô, Bia, cheguei. Ai, que pressa! Nem tô pronta. Perigosamente no trânsito. Não seja assim. Ao dirigir, leve só o melhor de você. E daí, gostaram dos vídeos? Tanto do motoboy quanto o de pressa fala como essa atitude é perigosa no trânsito. E olhe mais um recadinho da Vivi. Uma pessoa que dirige sob o efeito de qualquer quantidade de álcool aumenta significativamente as chances de envolvimento em um acidente. Os danos podem ser de prejuízo materiais, lesões físicas ou até a morte. E nós vamos assistir mais um vídeo que vem falar sobre o uso de álcool no trânsito. O álcool prejudica o equilíbrio, a coordenação motora, os reflexos e deixa o condutor bem mais lento. Em uma situação de perigo, ele não terá condições de agir para evitar um acidente. Vamos assistir? Perigosamente no trânsito. É você só pensando em você quando bebe e dirige. Melhor chamar um táxi. Nada, você tá ótimo. Vamos logo, eu quero dormir. Ah, tô orgulhoso. Você sempre dirigiu bem. Perigosamente no trânsito. Não seja assim. Ao dirigir, leve só o melhor de você. E daí, gostou do vídeo? E esse tema
Bebida e direção eu já falei em outra aula e vou falar aqui de novo. Bebida e direção nunca combinam. E olha a ideia da Vivi. Agora vamos fazer uma atividade sobre o que aprendemos na aula de hoje. E para fazer essa atividade nós vamos precisar dos seguintes materiais. Então nós vamos precisar de papel sulfite branco colorido, não precisa ser a folha inteira, pode ser retalhos, tesoura, cola, canetinha, lápis de cor ou giz de cera, cartolina, palito de sorvete e massa de modelar. Lembrando que se você não tiver cartolina, você pode usar outro papel aí que seja grande. Pode ser até papelão. Agora eu vou dar um tempo para você deixar tudo pertinho de você enquanto eu me organizo aqui, certo? E para fazer essa atividade, nós vamos utilizar os carrinhos que nós fizemos na aula passada. Lembro que eu pedi para vocês fazerem mais de um e guardarem, certo? E agora nós vamos fazer a pista com as placas de trânsito. Então vamos lá, vamos fazer as placas. Não precisa fazer todas que nós vimos durante a aula, vocês vão escolher algumas. Aquelas que a gente mais vê quando a gente está transitando no trânsito, certo? Vocês vão pegar o retalho de papel. Aqui eu peguei o amarelo ou o branco e vocês vão desenhar então essas placas. Eu já trouxe aqui, ó, algumas prontas, certo? Depois que você desenhar, que você colorir, vai recortar. E depois que recortar, nós vamos colar palito atrás, certo? Então pega a cola, se você tiver fita crepe, durex, também dá certo. Certo? E você vai fazer quantos você quiser. Professor, e como que as placas vão ficar de pé? Nós vamos usar a massinha. Você vai tirar uma bolinha de massinha, vai daí colocar na sua pista, colocar a placa e firmar, certo? Eu vou dar um tempo então para você fazer as placas que você vai utilizar na sua pista.
você já fez todas as suas placas? Agora nós vamos fazer a pista. E como eu falei, dá para usar diferentes materiais, como uma pista desenhada em papelão. Pode ser até um tapete. Tem umas crianças que têm os tapetes, a pista pronta, daí não precisa fazer. Pode utilizar esse. Olha, essa outra foi impressa. Essa outra eu achei muito legal, que ela foi feita no chão, com fita crepe. E essa daqui, como eu falei, dentro de uma caixa. E a última também impressa. E eu fiz a minha aqui. E fiz com material, como eu não tinha cartolina em casa, tinha o papel cartão, que de um lado é de uma cor e de outro é a cor de papelão. Resolvi utilizar ele, certo? Desenhei a pista, pintei as partes que iam ser casas, prédios, coloquei as plaquinhas e daí fiquei pensando, ia ser legal ter os prédios também. E o que eu fiz? Fiz os prédios. Professora, e como que você fez esses prédios? Eu utilizei caixinhas, caixa de sabonete, caixa de pasta de dente. Resolvi encapar e desenhar eles. E agora eu tenho uma pista para brincar. Só que eu tomei um cuidado. Quando eu fui colocar as placas, eu prestei atenção. O que seria mais coerente? Por exemplo, perto da escola, eu coloquei as placas colocando que ali passam escolares, onde deve parar, certo? E agora é com você. Você vai usar a sua imaginação, a sua criatividade para fazer a sua pista. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Então, gostou de fazer a sua pista e usar tudo que aprendemos na aula sobre o trânsito para brincar dela? Eu adorei! E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!